Provérbios 7. Advertência contra a mulher adúltera. Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre eles aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa olhei através da grade. E vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo, vim à sua procura e encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o cervo que vai cair no laço. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Provérbios 8. O chamado da sabedoria. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer, os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, a mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro, o que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça.
concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride, todos os que me odeiam amam a morte. Provérbios 9. Os convites da sabedoria e da insensatez 1. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez, e vocês terão vida, andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto, quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará, repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio, ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu, se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é por exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura.